muito bem-vindo ao meu vídeo especial para o Dia Internacional da Mulher, dia 8 de março. Já falei aqui em outras ocasiões que essa data não é um dia para você receber flores e bombons, e sim uma data para marcar a luta por direitos iguais, por direitos justos entre homens e mulheres, por igualdade de gênero. Então, para celebrar o Dia Internacional da Mulher, eu resolvi falar do livro Sejamos Todos Feministas, da Chimamanda Adichie. Esse livro é uma adaptação de uma palestra que a Chimamanda deu pro TED e bombou na época, teve mais de 1 milhão de visualizações, e aí a Companhia das Letras fez esse e-book e ficou por muito tempo gratuito em todas as lojas de e-book. Eu não sei se ainda tá, mas eu baixei o meu logo que saiu na Amazon Store. É um livrinho bem curtinho, parece até que ele vai ser lançado em forma física como um livreto, e eu acho muito válido porque é uma iniciativa incrível e a Chimamanda, ela é muito coerente, e o que eu gostei desse livro é que ela fala de feminismo de uma maneira muito palatável, muito compreensível, até se você não entende nada sobre o assunto. Ela não vai expor muitos conhecimentos teóricos, nem nada do tipo. Ela vai simplesmente falar sobre a essência, o que é ser feminista, por que ela se considera feminista e não tem vergonha de sair do armário, e também por que ela acha que todos nós devemos sair do armário também e ser feministas. Logo no início da narrativa, a Chimamanda vai contar que ela desde sempre foi chamada de feminista como se fosse um insulto. Mas o fato é que ela desmistifica isso. Ela fala que ela não odeia homens, ela não é aquele estereótipo de mulher masculinizada, de mulher que não cuida de si mesma, de mulher que não tem vaidade nenhuma. Ela falou que ela pode ser vaidosa e gostar de usar saia e de usar salto alto e de passar batom e ainda assim lutar por direitos iguais. Uma coisa não exclui a outra. Eu achei isso muito interessante, eu me identifiquei bastante com isso. E ela fala uma coisa que eu achei muito interessante, que é uma citação de que quanto mais perto do topo nós chegamos, menos mulheres a gente encontra por lá. Não porque elas não sejam capazes, mas porque elas têm menos oportunidades, porque sempre a tendência é deixar um homem chegar no topo, mesmo que ele tenha o mesmo diploma e os mesmos skills que você. Se você é mulher e ele é homem, ele naturalmente vai ter uma vantagem. Ela fala sobre a época do colégio dela, em que ela não poderia ser monitora de turma, mesmo tendo as notas mais altas, porque ela era uma menina. Então, assim, a gente já internaliza isso desde cedo, a gente já educa as crianças para serem diferentes, para as meninas serem tratadas de uma maneira e os meninos serem tratados de uma maneira superior, e isso é muito incômodo. Ela vai falar então sobre essa diferença de salários, sobre essa injustiça de você encontrar pouquíssimas mulheres no topo do poder e encontrar poucas mulheres que tenham um salário equiparável a homens na mesma condição e com os mesmos conhecimentos. Isso dá pra gente relacionar com o discurso da Patricia Arquette no Oscar, quando ela recebeu o Oscar de melhor atriz coadjuvante. Ela falou exatamente isso, que a gente precisa lutar pela igualdade de salários, de igualdade de oportunidades entre homens e mulheres. E assim, a gente vê que é um negócio universal. Ela falou isso na cerimônia do Oscar nos Estados Unidos, que então muita gente pensa que, nossa, é o suprassumo da igualdade e da felicidade. Não, não é. Lá é tão desigual quanto na Nigéria, como a gente consegue ver pelo livro da Chimamanda. E aí, mais pro final do livro, a Chimamanda vai entrar no mérito de que um mundo mais justo e igualitário é legal para todo mundo, não só para as mulheres. Afinal de contas, o homem também é criado com aquela coisa de que tem que sempre pagar a conta, não pode demonstrar fraqueza, o homem não chora e tudo mais. Então também tem muita pressão em cima dos homens para eles serem sempre másculos, por assim dizer. Mas só lembrando que, por mais que exista essa pressão em cima dos homens, isso nem
de perto vai se equiparar à opressão que a gente sofre desde sempre por ser mulher, tá? São coisas muito diferentes, não dá pra comparar uma coisa com a outra. E aí ela vai falar que é importante a gente começar a se conscientizar e planejar um mundo diferente, um mundo mais justo, pra gente gerar homens e mulheres mais felizes, porque uma sociedade mais justa e mais equilibrada acaba sendo bacana pra todo mundo, de um jeito ou de outro. Tem que sair um pouco dessa coisa bitolada de que lutar por direitos iguais é coisa de feminazi mal comida, e não é assim, sabe? Todo mundo sai ganhando com isso, todo mundo leva vantagem com um mundo diferente, com um mundo mais justo. E aí ela vai começar a falar também sobre a criação de homens e mulheres de forma distinta, como que a injustiça de gênero começa lá no berço. Ela fala que desde sempre se ensina as meninas e as mulheres a abrir mão de sonhos, de conquistas, de desejos, e a ver outras mulheres como rivais, como se elas estivessem competindo por alguma coisa, quando na verdade elas deveriam se unir, elas não estão competindo por nada, elas têm que ser aliadas. Sororidade é isso, sabe? É você lutar não contra as outras mulheres, e sim junto com elas. Ela vai falar também sobre como a sexualidade das meninas é demonizada e a sua virgindade é superestimada, ao passo que isso não acontece com os meninos, muito pelo contrário. As pessoas esperam que ele seja o pegador, mesmo que ele não queira ser, que ele seja um cara mais quieto, mais caseiro, ele vai ser taxado de várias coisas se ele não for o comedor de geral assim que sair da adolescência. Isso é muito bizarro. E ela fala que sim, homens e mulheres são biologicamente diferentes, mas isso não significa que eles sejam diferentes em suas capacidades. Essa coisa de que a mulher tem um dom natural para cozinhar, para cuidar da casa, é falácia, é mentira, é uma coisa que se internalizou por conta de cultura e por conta de tradição. É simplesmente uma questão de educação, de criação, de passar a vida inteira falando para as meninas que o lugar delas é na cozinha, o lugar delas é arrumando a casa, varrendo a casa. E aí você pensa, não, claro que não é assim que acontece. Aí você pensa nisso e vai numa loja de departamento que tem aquelas seções de brinquedos e vê o que você encontra lá. Você encontra caixinhas cor-de-rosa com maquininha de lavar, maquininha de costura, ferrinho de passar, liquidificador, batedeira, tudo em tamanho miniatura. Você encontra também bonecas em forma de bebês, você encontra toda sorte de utensílios domésticos em miniatura, porque você tá já desde cedo ensinando para as meninas que, olha, coisa de mulher é passar roupa, é cuidar do bebê, é ser delicadinha, é ser prendada. E assim, eu acho que eu faltei nessa aula então, porque eu tenho o menor jeito com tarefas domésticas, o que é meio ruim porque eu moro sozinha, mas simplesmente não é uma coisa que me agrade, não é uma coisa que eu gosto de fazer. E como eu acredito que existem milhares de outras mulheres, é porque nós não somos iguais simplesmente porque somos mulheres. Cada uma vai pensar de um jeito, vai ter gostos pessoais, isso precisa ser respeitado. Então, a Chimamanda vai falar que seria uma ótima ideia a gente criar e educar as crianças ressaltando os seus talentos, ressaltando as suas aptidões e não o seu gênero. E aí a Chimamanda vai questionar sobre por que é tão difícil discutir feminismo, por que é tão difícil discutir questões de gênero. E aí ela mesma já vem com a resposta: é difícil falar sobre gênero porque é difícil mudar o status quo. É difícil mudar uma coisa que sempre foi assim, desde que o mundo é mundo. E é por isso que é importante usar a palavra feminista e não usar, por exemplo, uma pessoa que luta por direitos humanos, porque são coisas diferentes. Ela fala que escolher uma expressão genérica como direitos humanos é negar a especificidade e a particularidade do problema de gênero, e que seria uma maneira de negar e de fingir que as mulheres não foram excluídas ao longo dos séculos. Então, para ela seria desonesto não usar a palavra feminismo e usar qualquer outra expressão que não necessariamente remetesse ao empoderamento das mulheres. E é aí que ela vai incluir os homens na discussão. Ela vai
dizer que é preciso que eles se enxerguem como parte do problema, é preciso que eles se coloquem no nosso lugar, porque muitas vezes não é nem por maldade, o homem simplesmente não nota que nós somos excluídas, que nós somos postas à margem, eles não notam o privilégio que eles têm só simplesmente por terem nascido homens, porque afinal de contas é uma realidade que eles conhecem desde que nasceram, sempre foi assim com eles, eles não estão acostumados a serem tratados de outra forma, eles não estão acostumados a não ter privilégios, mesmo que eles façam parte de outros grupos marginalizados, como por exemplo, serem negros, serem pobres, serem homossexuais, ainda assim, eles vão ser excluídos por serem minorias, mas eles ainda vão ter o privilégio de serem homens. São coisas diferentes, é uma coisa que muita gente confunde. E é por isso que a gente vê, às vezes, um negro ou um homossexual ou um cara sem dinheiro, que vive na linha da pobreza e mesmo assim sendo machista. Num primeiro momento você não entende como é que o cara que já é marginalizado, já tem tantos estigmas, já sofre tanto preconceito, como é que ele consegue estimular mais preconceito ainda, mas é porque são realidades diferentes. Ele está acostumado a um tipo específico de preconceito, mas lidar com misoginia, lidar com sexismo não é uma coisa que eles estão acostumados. Então é preciso notar essa diferença e é preciso incluir o homem nessa discussão também. Não porque a discussão vai ter mais voz se os homens gritarem por eles serem mais importantes nem nada do tipo, mas sim porque quanto mais pessoas estiverem envolvidas na causa, mais fácil é de contornar esse problema. Ela vai falar uma coisa que eu achei fantástica e que eu sempre pensei isso, mas nunca consegui traduzir em palavras. Tem gente que diz que a mulher é subordinada ao homem por uma questão cultural. Mas a questão é que a cultura, ela é mutável, ela está sempre em transformação. A cultura não faz as pessoas, e sim as pessoas é que fazem a cultura. E se uma humanidade inteira de mulheres não fazem parte da nossa cultura, não são respeitadas na nossa cultura, então é preciso mudar a nossa cultura. E eu achei isso genial. E é por isso que a Chimamanda não vê o feminismo como um estigma, ela não vê como seja uma coisa de que a gente deve se envergonhar, de se auto-intitular feminista, de se auto-intitular defensora dos direitos iguais para homens e mulheres, porque é uma coisa que às vezes a gente nem sabe que é, mas a gente é. Exemplo, ela fala da vó dela, da bisavó dela, que era feminista, embora não conhecesse tal palavra, porque ela fugiu da casa de um homem que ela não amava e se casou com um homem que ela amava e ela gritou e falou alto e lutou pelos seus direitos. Ou seja, ela podia não se considerar uma feminista, ela podia sequer não conhecer este conceito, esta palavra. Mas a questão é que sim, ela era feminista porque ela era a favor da igualdade entre os gêneros. Então, é isso que o feminismo quer dizer. Não quer dizer que a gente odeia os homens necessariamente. Só quer dizer, pura e simplesmente, que a gente é a favor de direitos iguais. Ponto. E aí ela vai fechar o livro com a definição para a palavra feminista no dicionário, que seria uma pessoa que acredita na igualdade política, econômica e social entre os sexos. E para ela, feminista é uma pessoa, homem ou mulher, que diz sim, existe um problema de gênero ainda hoje e temos que resolvê-lo, temos que melhorar. Todos nós, homens e mulheres, devemos melhorar. E eu acho que é nesse ponto que muita gente critica a Chimamanda Adichie, assim como critica a Emma Watson, por abrir o tema para os homens e recrutá-los como aliados. Muitas feministas não são a favor disso, elas acham que a mulher... Elas acham que o feminismo é uma questão que compete exclusivamente às mulheres e, portanto, os homens não devem se meter e não devem ter voz alguma. Eles não precisam ser nossos aliados porque, em tese, as pessoas passariam a respeitar somente a opinião dos homens feministas e não das mulheres, que são, no fundo, a parte que mais se importa com a questão. Mas eu particularmente, eu discordo, tá? Porque eu acho que, sim, a luta é nossa e por isso o protagonismo tem que ser nosso. Mas eu não vejo necessariamente problema no apoio de homens, assim, eu não vejo porque ter aliados e ter mais pessoas para gritar com a gente seja ruim, contanto que esses homens
homens que se dizem feministas não queiram nos calar ou diminuir o tom da nossa voz. Se for pra lutar junto e não querer se sobrepor, não vejo problema. Então eu tô de acordo com a Chimamanda Adichie e eu acho que realmente todos nós deveríamos ser e nos intitular e trabalhar em prol do feminismo. E é isso aí, eu tô impressionada como eu consegui falar tanto sobre um livro tão curtinho, mas vale muito a pena ler. Sejamos todas feministas, e eu vou deixar aqui o link pra palestra We Should All Be Feminists da Chimamanda no TED. Vale muito a pena e sério, eu fiquei com muita vontade, depois de ler esse livrinho, fiquei com muita vontade de ler outras coisas da Chimamanda. Então eu pretendo ler o Americaná e o Hibisco Roxo, que eu já ouvi falar muito bem. Esses são romances, já é uma outra pegada, mas eu já curti o estilo da autora e queria conhecer mais sobre ela na ficção. E é isso, eu espero que hoje e todos os demais dias do ano você seja livre e independente e feliz, e acima de tudo que você seja o que você quiser ser. Se você gostou do vídeo, por favor, não se esqueça de me dar um like para me ajudar a compartilhar o conteúdo e de se inscrever aqui no canal caso ainda não tenha se inscrito. Muito obrigada pela companhia e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau!